Moraes manda bloquear contas de empresa de Elon Musk para pagar multas do X. E você vai ver também. Brasileiros pegam mais dinheiro emprestado de bancos em julho. Falha no sinal de GPS faz voos serem cancelados no maior aeroporto do país. Setembro vai começar com nova onda de calor e temperaturas podem bater recorde. E ainda, Brasil ganha a primeira medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou bloquear as contas da Starlink. Essa empresa pertence ao bilionário Elon Musk. E o motivo da decisão foi garantir o pagamento das multas da rede social X. A medida seria uma forma de cobrar multas aplicadas contra a rede social X, antigo Twitter, por descumprir decisão judicial. O ministro justificou a decisão com a falta de representação legal do X no Brasil. O grupo de Musk decidiu abandonar o país após o ministro do Supremo determinar a derrubada de contas e aplicar multas diárias de mais de R$ 1 milhão por descumprimento. A decisão de Moraes, sob sigilo, alega que as duas empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, por terem Musk como dono. Segundo assessores do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a outra empresa sob comando de Elon Musk no país, além do X, é justamente a Starlink, que atua no Brasil na venda de serviços de internet por satélite, em especial na região norte. Após o bloqueio das contas, o bilionário voltou a fazer críticas a Alexandre de Moraes, a quem nesta quarta-feira comparou com vilões de filmes. Em uma publicação no X, hoje, Musk chamou o ministro de ditador e deu a entender que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria conivente com ele. O empresário Elon Musk decidiu fechar o escritório do X no Brasil no último dia 17. O motivo é o fato de a empresa não concordar com as multas aplicadas pelo STF, nem com a determinação de retirada de conteúdos publicados por usuários na rede social, que afrontam o Estado democrático de direito e a legislação brasileira. E os brasileiros pegaram mais dinheiro emprestado nos bancos e financeiras no mês de julho. Vamos ver. Em julho, as concessões de empréstimos no Brasil aumentaram 3,7% em relação ao mês anterior. O Banco Central informou que o estoque total de crédito aumentou no período a mais de 6 trilhões de reais. No acumulado de 12 meses, o estoque cresce 10%. O resultado foi impulsionado pelas liberações de financiamentos a pessoas físicas, que cresceram 11,4% no mês, mais que compensando um recuo de 5% nos novos empréstimos a empresas. Mais de 3 trilhões e 700 bilhões de reais foram relativos a pessoas físicas. O estoque das operações de crédito direcionado para a habitação cresceu 1,1%, assim como o crédito livre para compra de veículos também cresceu na mesma proporção no mês. As concessões de financiamentos com recursos livres, em que as condições dos empréstimos são livremente negociadas entre bancos e tomadores, tiveram alta de 3,4% em relação a junho. Para as operações com recursos direcionados, que atendem a parâmetros estabelecidos pelo governo, houve aumento de 5,6% no período. E voos das companhias aéreas Gol e Azul foram cancelados na manhã de hoje, após interferências no sinal do GPS no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Em nota,
A Gol diz que por conta de interferências no sinal de sistema GPS no aeroporto de Guarulhos, a companhia efetuou cancelamentos pontuais de voos com origem ou destino ao aeroporto da Grande São Paulo. O número de quantos voos foram suspensos não foi ainda divulgado. A empresa aérea também destacou que, devido à contingência, a companhia também tem registrado atrasos na sua operação no aeroporto. Todos os clientes afetados estão recebendo as facilidades previstas e sendo reacomodados nos próximos voos. A Companhia Azul diz que os voos de Guarulhos a Cuiabá e Cuiabá a Guarulhos precisaram ser cancelados devido a problema no sistema de GPS do aeroporto. A companhia também reforçou que as ações em relação aos voos foram tomadas com foco na segurança. A Latam também informou em nota que suas operações no aeroporto de Guarulhos já estavam normalizadas, mas que algumas decolagens sofreram atrasos na manhã desta quinta-feira. Em nota, a concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo destacou que os sistemas do aeroporto e os de navegação aérea seguem operando normalmente. Os planos de contingência estão acionados e equipes técnicas estão trabalhando em conjunto para a identificação e solução do problema. E olha só, um menino negro de 7 anos foi acusado injustamente de comer bolacha sem pagar em uma loja de doce. Veja. Eu sei que você não roubou, meu amor. Eu sei. A mamãe sabe que você não roubou. A mamãe sabe o filho que ela educa. Não roubei nada, dizia a criança constrangida por ser acusada de comer bolachas. O garoto negro de 7 anos, a mãe e o pai dele tinham acabado de ser abordados pelo funcionário da loja de doces da Zona Leste de São Paulo. O homem branco apontou o filho do casal como suspeito de roubo na frente de outros clientes e funcionários, todos brancos. A declaração do menino, negando o crime, foi gravada pela mãe dele, a comerciante Giovana Santos de Oliveira Brasil, de 25 anos, que chorou na filmagem. O diálogo e as imagens dos dois aparecem num vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana. Eu sei que você não roubou, meu amor. Outros vídeos de câmeras de segurança mostram como o funcionário abordou a criança e seus pais. Todos estavam na fila do caixa da loja, em Cidade Tiradentes. E meu filho falou, mamãe, eu não roubei. Mamãe, eu não roubei. Aí foi lá, subiu, olhou nas câmeras e veio pedir desculpa. Entendeu? Eu quero saber como vai ficar isso. Eu tô aqui esperando. Eu tô esperando ele mostrar pra mim a filmagem do meu filho roubando. Porque eu sei do filho que eu tenho. Ao abordar a família, o funcionário falou que o suposto roubo do garoto teria sido registrado por câmeras da empresa. Mas as imagens não mostram isso, segundo a própria loja admitiu depois. Por meio de nota divulgada em sua rede social, a Magic Doces reconheceu que o funcionário errou ao acusar o garoto sem provas e disse que apura a denúncia. A comerciante denuncia o gerente da Magic Doces por racismo contra seu filho. A empresa ainda declarou que não compactua, sob nenhuma circunstância, com atitudes discriminatórias ou preconceituosas. A família havia gastado mais de R$500 em doces. O menino fez aniversário 2 dias antes e os pais prometeram uma festa com guloseimas para comemorar a data no final de semana. O caso citado foi registrado e é investigado pelo Distrito Policial da cidade Tiradentes. E a Anatel desenvolveu um novo sistema para identificar chamadas indesejadas. Veja. É preciso sempre ficar ligado para não cair nesses golpes. E para evitar essas ligações que são um incômodo na vida do brasileiro, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, está desenvolvendo um sistema chamado Origem Verificada, para identificar a origem de chamadas desconhecidas. Cerca de 4.000 registros por hora de chamadas indesejadas foram feitas no último ano. Esses golpes funcionam com os criminosos entrando em contato, fingindo que trabalham para bancos e outras empresas grandes. Assim, eles pedem os dados financeiros para cometer essas fraudes. Agora, para que isso seja evitado, o sistema
sistema, que está previsto para ser anunciado oficialmente em outubro deste ano, vai aumentar a segurança contra golpes, trazendo mais informações dos números para as pessoas que recebem essas ligações. A ferramenta vai funcionar a partir de um banco de dados, no qual a empresa será cadastrada. Com esse sistema, aparecerá na tela de ligação no seu celular o número que está te ligando, o nome e o logo da empresa ou instituição, o motivo da ligação e um selo de verificação. Assim, os dados e informações dessas organizações estarão na chamada e os consumidores saberão se é um possível golpe ou fraude. E quinta-feira é dia do quadro de Direito do Consumidor, aqui no Jornal das 18h30. E para falar mais sobre esse serviço aí que a gente acabou de ver de ligações, nós vamos conversar com o nosso especialista, o doutor Leonardo Girundi. Boa noite, doutor. Mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Ótima noite, Kleber. Privilégio e prazer todo meu. E, doutor, eu queria que o senhor explicasse o que a lei diz sobre esse direito do consumidor nesse caso das ligações, especialmente, doutor, aquelas ligações de cobranças e também para oferecer pacotes e serviços. Lembrando o seguinte, que toda e qualquer ação, inclusive compra, feita por telefone ou pela internet, existe ali um período de arrependimento, que é o período obrigatório, que são 7 dias, para que a pessoa possa arrepender daquela aquisição. O problema é que muitas fraudes acontecem e cada dia os números surpreendem. Hoje nós vimos aí mesmo na matéria que chega a ser 4.000 ligações fraudulentas por minuto. Número assustador. Esse sistema novo busca aí identificar o que vai, com certeza, reduzir o índice de fraudes e o risco que o consumidor leva. Qual o direito do consumidor? O do consumidor é a parte mais frágil da relação. Então, ele tem direito ali à inversão do ônus da prova e de ter restituído tudo aquilo que ele teve de prejuízo em relação a uma fraude acontecida. Todo cuidado é pouco. Então, evite de dar seus dados, seus documentos, qualquer tipo de informação a qualquer pessoa. Se fala que é uma ligação da Anatel, 0800, de alguma instituição bancária, desligue a ligação e ligue diretamente para o telefone oficial daquela instituição para você ter mais informações sobre isso. E, doutor, como a gente viu aí, é uma nova mudança, mais uma, né, nesse sistema que já vem apresentando mudança. Mas ele ainda se demonstra falho. Há um jeito da pessoa bloquear essa ligação na origem? O que o senhor indica para o consumidor fazer preventivamente? Várias tentativas já foram feitas, inclusive a proibição das ligações, inúmeras ligações para ofertas demasiadas de serviço, mas infelizmente todas elas foram fracassadas. Se você hoje, inclusive, começa a bloquear aqueles inúmeros números que você recebe, de várias, inclusive de ofertas de produtos que você não tem interesse, você percebe que bloqueia-se um número, mas vem outros em seguida e o bloqueio acaba sendo inexpressivo e inoperante. Então, quem acaba sendo prejudicado além do consumidor são as empresas. Porque quando alguém que é de uma empresa séria, ou por exemplo do seu banco, quer entrar em contato com você, você nunca atende a ligação, porque você nunca sabe quem está ligando do lado de lá. Então isso reduz ali a capacidade de conexão dessas empresas que são sérias em relação ao contato com o consumidor. Então, todo cuidado é pouco, mas sabemos que essas situações são feitas momentaneamente, porque infelizmente essas pessoas que estão dispostas a extorquir ali os consumidores mudam as suas estratégias e a sua forma de agir. Então, parte do consumidor ter inicialmente esse cuidado. Lembrando que a instituição é responsável. Então, se você recebe ali uma oferta achando que é de uma empresa ou uma tentativa ali de um link, é muito comum um link para entrada numa conta bancária, fique atento em relação a isso. Hoje, inclusive, os bancos são responsáveis quando as operações fogem do padrão daquela conta. Então, se aquele consumidor nunca faz compras acima de R$5.000, ou nunca fez 2 compras num mesmo dia, normalmente essas compras são bloqueadas para evitar a fraude em relação aos consumidores. O consumidor tem direito, ele deve fazer a denúncia, busque ali, faça um boletim de ocorrência quando você passar por situações como essa. Pode ligar também para a Anatel, para o 1331, que é um telefone direto para que faça essa ligação e para que você faça o seu questionamento desse atendimento fraude. Excelente essa dica, doutor. Nós acabamos de conversar com o doutor Leonardo Girundi, ele que é especialista em defesa do consumidor e toda quinta-feira ele está aqui conosco para ajudar você que tem aí algum problema
com produtos ou serviços. E você que nos assiste, olha só, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O número é DDD 11 99224 7760. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, estou sempre pronto a servi-los. Até mais, Deus abençoe a todos. Grande abraço. E veja a seguir, setembro vai começar com nova onda de calor. Temperaturas podem bater recorde. E ainda, Brasil ganha a primeira medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E setembro vai começar, com uma nova onda de calor, que pode até ter recordes de temperatura. A previsão até de temperaturas superiores a 40 graus. Vamos ver. Mais uma vez, uma nova massa de ar quente e seco deve se estabelecer no Brasil na primeira semana de setembro. Segundo o Serviço de Meteorologia, os atuais modelos meteorológicos sugerem que essa onda de calor pode ser mais prolongada, com temperaturas elevadas, até meados da segunda quinzena do próximo mês em algumas regiões do país. O Centro-Oeste, especialmente o Mato Grosso, deve registrar mais de 40 graus, com possíveis recordes de calor. E nos estados como Rondônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo também devem se aproximar dos 40 graus. Com isso, a umidade do ar também pode atingir valores de emergência, chegando perto dos 10% em muitas cidades do sul de Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo de Minas, Centro-Norte, Nordeste de Mato Grosso do Sul e Sul de Goiás. Com o tempo seco, a concentração de poluentes também tende a aumentar, o que deve prejudicar ainda mais a qualidade do ar nos próximos dias. A onda de calor é quando uma determinada região registra temperaturas de ao menos 5 graus acima da média por um período de 5 dias ou mais. Nos últimos anos, essas ondas de calor têm se tornado mais intensas, antecipadas e prolongadas. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo. E hoje, aliás, foi realizado o sorteio da Champions League e teve novidades. Como ficou o chaveamento, Fernando? A grande novidade está justamente no chaveamento. Boa noite para você, Kleber, e a todos que nos assistem. A UEFA sorteou os confrontos com o auxílio da tecnologia. E a primeira edição do torneio terá 36 clubes e 100 divisão de grupos, como era até o ano passado. A UEFA sorteou os confrontos com o auxílio de um computador. A primeira parte do campeonato terá 36 equipes sem divisão de grupos. Antes do mata-mata, teremos 8 rodadas, 2 a mais do que nas edições passadas. O atual campeão, Real Madrid, chega para conquistar sua 16ª orelhuda. E o primeiro confronto será justamente contra o Borussia Dortmund, que ficou com o último vice-campeonato. O jogo será disputado no Santiago Bernabéu. Depois os merengues enfrentam o Liverpool na Inglaterra e voltam para a Espanha para receber o Milan. Depois o Real enfrenta o Atalanta na Itália, o Salzburg da Alemanha vai até o Santiago Bernabéu para disputar o próximo confronto. Na sequência, o Lille da França recebe os merengues em casa e o último jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu é contra o Stuttgart da Alemanha. E para fechar a primeira parte do campeonato, o Brest da França. O calendário completo com as datas de cada confronto será divulgado neste sábado. E ainda falando de futebol, Fernando, também tem confronto pela Copa do Brasil hoje, né? Exatamente, temos 2 confrontos pelas quartas de final da Copa do Brasil. E as partidas são válidas pelo jogo de ida da competição. Às 20 horas, o Vasco da Gama recebe em São Januário o Atlético Paranaense. E a torcida Cruz Maltina confia na boa fase do clube para alcançar a vitória. E no mesmo horário, lá no Alfredo Jaconi, o Juventude recebe o Corinthians. E o retrospecto dos últimos encontros das duas equipes favorece o Juventude. Legal, Fernando. E olha só, vamos mudar de assunto agora,
porque teve medalha para o Brasil nos Jogos Paralímpicos, Fernando. Exatamente, o Gabriel Araújo venceu a prova de natação e conquistou o primeiro ouro do Brasil nas Paralimpíadas. E outro Gabriel Bandeira conquistou o bronze no nado borboleta. O Brasil conquistou, no primeiro dia de competições, a primeira medalha de ouro nos Jogos de Paris. Nesta quinta-feira, Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, conquistou o ouro nos 100 metros costas da classe S2 da natação. Ele terminou com o tempo de 1 minuto e 53 segundos. O russo, Vladimir Danilenko, ficou com a prata e o chileno Alberto Dias levou o bronze. Minutos depois, Gabriel Bandeira conquistou o bronze nos 100 metros borboleta da classe S14, a quinta medalha de sua carreira. Gabrielzinho tem focomelia, doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas, e conheceu a natação por meio de um professor de educação física. É a 4ª medalha da carreira dele, que foi ao pódio 3 vezes em Tóquio 2021. Na ocasião, foi ouro nos 200 metros livre e nos 50 metros costas e prata nos 100 metros costas. Gabriel era favorito ao ouro na prova desta quinta-feira e abriu vantagem logo nos primeiros metros e manteve o ritmo e venceu com folga, batendo o recorde das Américas. O nadador ainda volta a competir em 2 provas na classe S2, os 50 metros costas e 200 metros livre, além de outras 2 disputas na classe S3. Kleber, vamos ficar na torcida por mais medalhas brasileiras. Eu fico por aqui e volto amanhã com mais notícias dos esportes e das Paralimpíadas de Paris. Muito obrigado pelas informações, Fernando, e até amanhã. Grande abraço. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.